Neste vídeo, vou mostrar como criar uma sidebar interativa utilizando React e Tailwind. Vamos explorar ícones, contexto, hooks e transições de estilo do CSS. A barra lateral que vamos construir pode ser expandida e colapsada, com animações suaves e ícones e itens dinâmicos. Aqui está a estrutura do projeto. Eu criei no projeto do React padrão uma pasta componentes com um componente sidebar. Estou utilizando TypeScript, então por isso é do tipo .tsx. Olhem para as importações no início do código. Primeira importação do Lucid React, que são ícones de setas para expandir e colapsar a sidebar. Basicamente é esse ícone para colapsar, para expandir, o ícone de menu vertical aqui no usuário na parte inferior. Além disso, importamos alguns hooks do React: Create Context, o Use Context e Use State. Esses hooks são fundamentais para gerenciar o estado da nossa sidebar e compartilhar essa informação entre diferentes componentes. O React Node ajuda a definir o tipo dos childrens que os componentes vão receber. Agora vamos definir duas interfaces. A primeira é a sidebar props, que vai definir que o nosso componente sidebar aceita como propriedades. Aqui, especificamente, ele vai receber children, ou seja, qualquer conteúdo que a gente queira renderizar dentro dele. A segunda interface é a sidebar menu item props. Ela define as propriedades de um item de menu da nossa sidebar, como ícone, text, isActive, hasAlert. O isActive, no exemplo aqui da nossa sidebar no navegador, esse menu Statistics está ativo e o hasAlert é utilizado para sinalizar quando um menu tiver alguma atualização ou algo que precisa ser olhado pelo usuário. E aí aparece esse círculo aqui para indicar visualmente. Em seguida, vamos criar um contexto chamado sidebar context. Esse contexto vai nos permitir compartilhar o estado de expansão da sidebar com outros componentes da aplicação, sem precisar passar essa informação manualmente por meio de props. Aqui, por padrão, a sidebar começa expandida para o componente principal, que é o sidebar. Ele vai ser responsável por toda a estrutura da sidebar. Aqui, utilizei o useState para gerenciar o estado da expansão da sidebar. Criei o estado isSidebarExpanded, que vai começar como true. Temos aqui a função toggleSidebar, que vai alternar esse estado, expandindo ou colapsando a sidebar sempre que a chamarmos. Dentro do return desse componente, temos aqui a estilização, onde nós utilizamos o Tailwind como lib de estilização. Tem o componente logo section, que contém o botão para expandir ou colapsar a sidebar e a logo. Estamos falando desse cara aqui. O sidebar context provider, que envolve o conteúdo da barra lateral e compartilha o estado de expansão com os itens de menu. São todos esses itens aqui. E o Profiles Section, que fica na parte inferior. É essa parte que mostra informações do perfil do usuário. Vamos falar um pouco sobre o Profile Section. Ele é bem simples. Ele basicamente vai mostrar a imagem do usuário com algumas informações desse usuário, como nome e e-mail. Reparem que o comportamento dessa seção depende do estado do sidebar. Se a barra lateral estiver expandida, mostramos os detalhes do perfil. Se ela estiver colapsada, esses detalhes ficam ocultos e apenas aparece a imagem do usuário. Tudo isso controlado pelas classes CSS, que definem largura, altura e transições. Repare que aqui temos um ternário que vai definir a largura esteja expandida. Se não estiver expandida, a largura será zero. Estamos falando dessa área que compreende a parte do nome para frente. E transições, aí temos fonte, temos o tipo de texto, todas essas informações de estilo gerenciadas ali pelas classes principais do Tailwind. Temos a imagem aqui passada na tag image profile.png
vai estar aqui nesse diretório public do meu projeto React. Falando um pouco sobre a seção da logo, ou logo section, que é esse componente aqui, ele exibe a logo e o botão para expandir ou colapsar a sidebar. Exibiu a logo e o botão para exibir ou colapsar a sidebar. Mais uma vez, utilizamos uma transição suave. Temos aqui pelo Tailwind configurado. Quando a sidebar está expandida, o logo aparece com a largura definida. Quando colapsamos, o logo desaparece, ajustando a largura para 0. Isso é feito aqui nesse bloco de código do IMG, assim como foi feito lá na seção do Profile. O botão também muda de ícone conforme o estado da sidebar. Usamos os ícones Chevron First, Chevron Last para os diferentes cenários da sidebar expandida ou da sidebar colapsada. Agora vamos falar sobre o sidebar item, que é um item do menu da nossa sidebar. O sidebar item é cada um desses aqui, ó. Esse componente recebe um ícone, um texto e as propriedades. Se está ativo, se tem um alerta, seria o ícone, texto e as propriedades. Ativo, o alerta. Nesse aqui, utilizamos o is sidebar expanded, está utilizando o hook user context para pegar o estado da expansão, se está expandido ou se está colapsado. E assim vai nos permitir controlar se o texto do item vai ser mostrado ou escondido, dependendo se a sidebar está expandida ou colapsada. Seria aqui, ó. Se estiver expandida, existe uma largura para mostrar o texto. Se não, é colapsado. Temos aqui uma estrutura no return, que é uma lista. E aqui vamos aplicar várias classes para dar estilo, animação e transição na nossa sidebar nos itens aqui. Se o item tiver ativo, aplicamos um fundo colorido usando gradiente. Se não estiver ativo, ao passar o mouse sobre ele, mudamos a cor de fundo para dar aquele feedback visual ao usuário. Pare que é esse cenário aqui. O texto do item só aparece se a sidebar tiver expandida. Caso contrário, vai ficar com largura 0, ou seja, oculto. Se o item tiver um alerta, ele vai exibir um pequeno círculo indicativo com o componente Alert Indicator, seria aqui. E quando a sidebar estiver colapsada, mostramos um tooltip com o texto do item ao passar o mouse. Temos isso nessa linha de se colapsada, vai mostrar o tooltip do texto. O componente tooltip recebe uma string, que seria o texto que vai ser mostrado. Esse componente é uma dica de texto que aparece quando o sidebar está colapsada. Ele fica visível por padrão e só aparece quando o mouse passa sobre o item, usando classes de transição e animação suave. Temos aqui, ó, hover, translate to x0. Essas aqui são as classes que vão permitir esse efeito. Todas estão ali no Tailwind, gerenciadas pelo Tailwind. Quando a sidebar estiver contraída, o tooltip ajuda o usuário a identificar o que cada item representa, mesmo sem o texto visível. Vamos falar aqui sobre o Alert Indicator, que é o indicador aqui. Ele é basicamente um círculo pequeno que aparece à direita do item. Ele também muda um pouco de posição, dependendo se a sidebar está expandida ou colapsada. Repare que ele mudou a posição aqui. Agora que já entendemos como funciona o componente sidebar, vamos ver como podemos utilizá-lo dentro da nossa aplicação. No arquivo app.tsx, nós importamos a sidebar e os ícones que serão usados nos itens de menu. Aqui estamos construindo um layout com a sidebar à esquerda e listando diferentes opções de navegação. No corpo do app, nós envolvemos todos os itens da sidebar dentro do componente sidebar. Para cada item de menu, usamos o componente sidebar item e passamos os ícones e textos como propriedades. Percebam que alguns itens têm características especiais. Por exemplo, o item dashboard tem a propriedade hasAlert, que exibe o indicador de alerta ao lado do ícone, sugerindo que há alguma atualização importante. Já o item statistics está com a propriedade isActive, indicando que essa
é a página atual em que o usuário está visualizando. Vamos fazer um teste e trocar. Repare que ao passar a propriedade para o users, mudou aqui quem é o executivo. Vamos aplicar o alert em Billings. Então temos uma sidebar completa que pode ser integrada ao nosso aplicativo. E é isso. Com esse código criamos uma sidebar interativa, elegante e totalmente funcional. Ela pode ser expandida, colapsada, com transições suaves e cada item do menu responde de forma visual ao estado atual da barra lateral. Espero que tenham gostado desse tutorial e que tenham aprendido bastante sobre como usar React e Tailwind para construir interfaces dinâmicas e interativas. Obrigado!